Olá, amigos ouvintes, boa noite. Este é o programa Mensageiros da Luz. Meu nome é Jorge Bonfim. Iniciamos o nosso programa com a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor ao coração dos homens, que o Cristo volte à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, guie o propósito às pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e a que servem. Do centro, a que chamamos de raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e luz, e mure-se a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na terra. Gratidão, Pai Criador, gratidão aos sagrados orixás, gratidão aos nossos mestres, mentores e guias pessoais. Gratidão por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, compartilhando mensagens de luz, meio a um momento em que tantas coisas ruins, tantas coisas que nos abalam do nosso eixo, do nosso equilíbrio, acontecem, chegam a nós com tanta facilidade. Temos que valorizar muito o momento em que paramos para ouvir coisas boas, mensagens boas, nos reequilibrar, e tantas pessoas estão se dedicando a isso, graças a Deus. E nesse sentido, agradeço a Rádio Toques de Aruanda e a toda a sua equipe, que é uma das estruturas que batalham para compartilhar bons conhecimentos, para levar boas mensagens às pessoas, que é quem transmite o programa Mensageiros da Luz. E gratidão aos amigos, irmãos ouvintes, que estão dedicando aí um pouco do seu precioso tempo para nos ouvir. Sou sacerdote umbandista do núcleo umbandista Chão de Deus, faço parte do Luz do Bem Instituto. O Luz do Bem fica em São Paulo, na Zona Leste, próximo ao Shopping Aricanduva, próximo ao espaço Expresso Mix. Nosso endereço é Rua Estado de Pernambuco, número 70. Nosso telefone DDD é 11 3542 7142. O nosso e-mail instituto@luzdobem.com.br e o nosso Facebook Instituto Luz do Bem. Nossa agenda de atividades do mês de junho já foi divulgada no Facebook, já foi divulgada por e-mail. Quem ainda não recebeu, entre em contato conosco, que a agenda será enviada, ou lá no Facebook, está lá à disposição. No próximo sábado, dia 13 de junho, teremos trabalho através do Núcleo Umbandista Chão de Deus, para passes e orientações com os marinheiros, com o povo do mar. A primeira abertura dos nossos portões, às 16h30. Quem quiser assistir os nossos trabalhos desde o início, com os ritos iniciais, chegue nesse horário. Inclusive, recomendamos isso. E para quem não consegue chegar nesse primeiro horário, os portões abrem novamente às 18 horas, no próximo sábado, dia 13 de junho. Atendimento com os marinheiros para passes e orientações. Fiquem atentos, aqueles que têm interesse no estudo, que no mês de julho teremos um curso sobre Exu, um curso curtinho, com 3 encontros durante a noite. É um curso presencial que vai trazer aí muitos bons conhecimentos
para clarear os entendimentos sobre Exu, para a gente trabalhar cada vez mais com Exu, nos fortalecendo, fora dos preconceitos, fora das imagens distorcidas que infelizmente se fortaleceram em torno desta divindade, em torno desta estrutura e entidade de trabalho na Umbanda. Vamos conhecer melhor Exu, vamos aprender como agradecê-lo, vamos aprender como neutralizar forças negativas que possam estar atuando aí nos nossos campos, nos nossos caminhos. Vamos fortalecer Exu como uma base forte, atuante em todo o tempo, e isso com conhecimento. As inscrições estarão abertas já neste mês, em junho, para que o estudo comece em julho. Outra novidade é mais uma turma do estudo umbandista, através do Núcleo Umbandista Chão de Deus, no grau Semear, que é o primeiro grau de estudo do Núcleo Umbandista. Será em agosto. Esta turma será de semana, às terças-feiras, às 20 horas. As inscrições já estão abertas, os interessados já podem se manifestar através dos nossos canais de comunicação, através do nosso telefone, e-mail ou inbox no Facebook. Gostaria de lembrar também que o Luz do Bem Instituto dispõe de uma vertente terapêutica espiritualista. Trabalhamos no particular com terapias holísticas e formamos terapeutas holísticos. Quem tem interesse em se tratar, em se autoconhecer, através de sessões particulares na terapia alternativa, entre em contato conosco, agende a sua avaliação, e através desta avaliação será formatado um tratamento adequado para a sua situação. Se houver interesse em dar continuidade, aí sim é iniciado o tratamento. Essa primeira avaliação é uma avaliação sem compromisso, meus irmãos. Então, quem tiver interesse, basta entrar em contato conosco e fazer o seu agendamento. Mais uma vez, eu quero divulgar o e-book da turma do Umbanda Eu Curto, que chama-se 10 coisas que você deveria saber sobre Umbanda. Meu irmão, material gratuito, com excelentes informações sobre a nossa religião. A informação, o conhecimento, cada vez mais soma e fortalece a nossa religião. É um material gratuito, basta acessar http://ebook.umbandeucurto.com/. Se for mais fácil, pode acessar a nossa página do Facebook e lá no feed de notícias terá a divulgação do livro 10 coisas que você deveria saber sobre a Umbanda. É um material muito bom que eu indico, está lá à disposição gratuitamente aos irmãos. Quero agradecer mais uma vez aos irmãos ouvintes que têm feito contato conosco, mandando as suas perguntas sobre dúvidas, pessoais. Quero agradecer os contatos nos incentivando, fazendo comentários sobre os programas, dando sugestões sobre temas para programas futuros. Estou e estamos falando sobre toda a equipe do Mensageiros da Luz e do Luz do Bem Instituto, muito felizes. Esse retorno, ele é positivo, e eu afirmo isso e reafirmo isso, que é o nosso termômetro para a continuidade, para fazer cada vez mais programas melhores. E o sinal nos indica que é momento de iniciarmos o tema de hoje, e o tema de hoje é continuidade do programa da semana anterior, que falamos sobre médium e postura. Hoje
é Médium e Postura, parte 2. E continuamos o texto Religião e Disciplina, iniciado no programa anterior. A continuidade é a seguinte: má intenção é obra do impiedoso. As palavras justas são sempre gratas. Faça amigos para a eternidade, renunciando à sua verdade pessoal, que poderá confundir a muitos, exaltando a excelência do Senhor, para quem todos devem render-se. Esse texto é continuidade, nós já fizemos boa parte dessa leitura no programa anterior. Ele vem do livro chamado Renovar-se e Viver. Meus irmãos, no programa anterior nós iniciamos o tema Médium e Postura e falamos sobre vários pontos, isso no sentido de dicas, porque nós somos donos da verdade, ainda mais na Umbanda, onde esta única religião é praticada de maneiras diferentes, de templo para templo, de terreiro para terreiro, de casa para casa. Mas as dicas vêm com o intuito de ajudar no bom desenvolvimento, no bom relacionamento do médium, no crescimento do médium em qualquer uma dessas estruturas. Vou retomar o tema falando sobre isenção. Participar de uma corrente mediúnica, de um templo de Umbanda, é uma grande escola de isenção. Se conscientizar disso e se esforçar muito para isso, te fará não só um excelente médium, como um ser humano melhor. O papel da religião, o papel da Umbanda para nós é nos tornar um ser humano melhor, nos tornar um espírito melhor. Devemos retornar à nossa pátria, de onde viemos, melhor do que quando chegamos aqui na Terra. Um ponto importante que devemos praticar dentro de um terreiro de Umbanda, e esta parte cabe a nós, cabe individualmente ao médium, cada médium deve fazer a sua parte, é a isenção. Nós já falamos no programa anterior que não estamos dentro de um terreiro para gostar mais de um irmão ou gostar menos de um irmão. Que as tais afinidades e os tais grupinhos não são positivos. Eles criam grupos que acabam, infelizmente, se digladiando, né, não exatamente no sentido físico, né, de agressão física, mas de julgamentos, né, de conversinhas, são as tais panelinhas. A gente não está num terreiro para isso. Falamos também no último programa que as diferenças são bem-vindas e necessárias dentro de um terreiro, dentro de um grupo. As diferenças, são pontos que vão contribuir bastante a desenvolver em nós a compreensão, o amor, a tolerância e essa questão de isenção. Isenção é não colocar a sua opinião pessoal, o seu posicionamento pessoal acima do objetivo daquela congregação. O objetivo daquela congregação é praticar a religião, é praticar a espiritualidade, é desenvolver a mediunidade. Desenvolver mediunidade não é só para a prática dentro do terreiro, e sim para a vida. O médium umbandista deve ser médium umbandista na vida, e não levantando a bandeira da Umbanda e lutando para que as pessoas respeitem e reconheçam somente sua religião. Não é só isso não, é postura, é atitude melhor, é ter o amor acima de qualquer coisa e dar exemplo através das atitudes da vida. E esses exemplos são os que vêm da sua religião,
que a sua religião te ensina. O melhor lugar para desenvolver isso é dentro do seu terreiro, onde você pratica a sua religião e leva isso para casa. Lá, quando você praticar a tal isenção que eu estou dizendo, você vai julgar menos teu irmão, você vai julgar menos seu sacerdote, você vai julgar menos as maneiras que são realizadas as coisas, e julgando menos de acordo com seus conceitos, de acordo com seus entendimentos, você vai participar melhor das atividades da sua casa. Você vai ser melhor elo na corrente mediúnica junto aos seus irmãos. Você vai dar mais dos recursos energéticos e do seu corpo para o trabalho dos irmãos espirituais naquela corrente. Você vai servir melhor num passe e numa consulta, numa orientação que a sua entidade vai dar. A isenção vai lhe fazer um melhor instrumento para o trabalho mediúnico. Meus irmãos, eu, quando faço a abertura de uma sessão bandista no nosso núcleo, logo após o batimento de cabeça, que eu acho que é um primeiro passo para começar a se lembrar dessa isenção, né? Pode ser que você venha da rua, meu irmão, cheio de preocupações, nervoso talvez por um dia atribulado de trabalho ou por alguma questão familiar. Nós temos as nossas questões para resolver na vida, lá fora, no estudo que está exigindo muito, está na época do TCC, um casal que está vivendo aí um momento de reajustes e as emoções estão meio mexidas, enfim. Nós temos, a vida continua, né? A vida não para em função da nossa religião, em função do nosso dia de trabalho. A vida está aí acelerada e nós precisamos desenvolver mesmo. Quando chegamos no terreiro, ali, quando batemos cabeça e reconhecemos que há algo maior cuidando de tudo, esvaziamos as nossas mentes e nos entregamos a este algo maior, aos nossos sagrados orixás, ao nosso Pai Criador, a toda a equipe superior, trabalhador espiritual que conduzirá aquele trabalho, temos que nos colocar como instrumentos. Esvaziamos as nossas mentes e deixamos todas essas coisas, todas essas preocupações, deixamos todas as atribulações, deixamos tudo isso num pacotinho na frente daquele altar, onde toda aquela estrutura superior está cuidando e até aliviando algumas coisas ali, para quando no final do trabalho ser devolvido para nós nosso pacotinho, estaremos numa condição melhor para compreender todas aquelas questões, para assumir e conduzir aquelas coisas às suas soluções, aos seus desenvolvimentos. Mas durante o trabalho, aquilo não pode me interferir. Eu devo ser isento daquilo lá. Eu devo deixar lá na frente daquele altar, bater cabeça, me esvaziar, deixar aquelas questões na frente do altar, depois eu retomo. Depois eu vou estar melhor, inclusive, para retomar. E quando finalizamos esse processo de conscientização, de que somos instrumentos e que naquela corrente mediúnica devemos ser o mais isentos possíveis, devemos deixar todas as nossas questões pessoais de fato fora daquela corrente mediúnica, conseguimos produzir mais na corrente, e não só isso, conseguimos assimilar compreensões para a nossa melhora, para lidar com aquelas questões pessoais lá. Nós não estamos sendo ignorados durante um trabalho mediúnico. Nós não estamos só servindo de matéria ou de cavalo, como diziam antigamente, para um trabalho mediúnico. Não, nós temos um valor grande para aquela corrente, mas temos que assumir essa responsabilidade de membro da corrente
e fazer parte dela de forma adequada. E o primeiro passo é ser isento, é limpar os sentimentos desequilibrados naquele primeiro passo antes de se colocar a serviço num trabalho umbandista. É reconhecer que você está apto para se entregar como um instrumento e se entregar. E agora eu me referi a questões de preocupações, as questões físicas, né? A estar bem fisicamente, a não estar doente, né? E a estar bem emocionalmente, a estar bem mentalmente, para se doar como um instrumento para esse trabalho e se colocar ali como isento. É óbvio, né, meu irmão? Se estar bem fisicamente, estar com a saúde em plenitude máxima, pode ser que muitas vezes você não se coloque a serviço. Eu não estou falando de estar resfriado, eu não estou falando de estar com uma dor de cabeça, eu não estou falando que está com uma pequena indisposição. Costumo dizer, inclusive, que esses pequenos pontos que afetam o nosso físico podem ser alguma força contrária nos convencendo a não ir para o trabalho naquele dia. Quando a indisposição é pequena, e você pode ir lá se colocar a serviço, você pode ir lá participar da sua corrente mediúnica, mas tem uma pequena indisposição te convencendo a não ir, uma dorzinha de cabeça, gripinha, uma má digestãozinha e tal, toma seu chazinho, toma um remedinho e vai que pode ser que você vença aí um grande bloqueio que está te convencendo que você não é capaz, que está te convencendo a não participar daquela corrente, porque não participando daquela corrente você se mantém num padrão que é interesse deles que você se mantenha, um padrão negativo, um padrão baixo. E quando você vai cedendo a essas forças, mais manipulados vai sendo ao longo da sua vida. Nosso papel de médium é combater isso, é sobrepor a força que os nossos amigos espirituais nos dá, e ir para a batalha na prática da nossa religiosidade e ir para a batalha na nossa vida, porque existem situações que a gente nem tem escolha, né? A gente tem que trabalhar todo dia, a gente precisa estudar, a gente precisa cuidar da família, independente de estar com essas pequenas indisposições. Devemos tratar o nosso lado espiritual como algo tão importante quanto esses outros pontos, as outras áreas da nossa vida. A gente precisa buscar força e cada vez mais estar forte para lidar com essas situações aí da vida. Idem se estamos vivendo algum momento difícil na vida, né? Algum momento que mexe com as nossas emoções, que nos desestabiliza um pouquinho. Convenhamos, né, meus irmãos? Se esperarmos estar 100% equilibrados, com a nossa saúde 100% alinhada, de poucos trabalhos participaremos. Os trabalhos estão aí para nos ajudar. E a Umbanda nos coloca a serviço dos nossos outros irmãos. Para isso ir se aprimorando em nós. Mostrar que nós temos força além do que imaginamos. Mas enfrentar isso, sobrepor esses momentos difíceis com o papel do médium fazendo parte daquela corrente, indo para o seu trabalho, é só se estiver de fato disposto, com bom ânimo para a superação. Não adianta ir lá para o terreiro, ir lá para a corrente mediúnica e não se isentar dessas situações. Aquilo está latente, um tempo constante no meio da corrente. Tá aquele irmão de branco com suas guias fazendo parte da corrente, emburrado porque está muito nervoso, ou então está emotivo, sensível, vulnerável, chorando em tempo constante no meio da corrente, ou então aquela situação física, aquele probleminha da saúde
que não é um problema tão grave, mas a pessoa ela é mais frágil em relação a essas questões de saúde e está ali passando mal, está abatido, não está participando de nada. Estou dizendo que superar é aquele que tem condição, que já atingiu condição de bater cabeça lá, deixar todas essas questões, até físicas, emocionais, mentais, e deixá-la na frente de fato, se colocar lá como instrumento. Se não tiver bem, se não conseguir fazer essa isenção, eu costumo, e falo eu, porque é uma orientação esta bem particular, orientar o meu grupo a não participar do trabalho. Se não tiver bem, se não conseguir fazer essa isenção, se está claro para o médico que ele não vai conseguir fazer essa isenção, então ele está numa situação de ser tratado e não de tratar. Apesar que aquele médium que está se colocando a serviço, que está tratando dos irmãos necessitados, dando o seu corpo, a sua energia para os irmãos espirituais trabalharem, ele também está sendo tratado, isso é óbvio, ele também está recebendo muito, mas eu preciso estar bem consciente disso para conseguir receber esse tratamento me colocando a serviço. Eu preciso estar isento das minhas questões para conseguir entrar nessa sintonia. Quando o médium reconhece que ele não vai conseguir fazer essa isenção, que ele não vai conseguir se despir das suas situações, é melhor, na minha opinião, ele não se colocar a serviço. Ele não se colocar lá na corrente mediúnica, porque ele vai ser um gomo vulnerável. Ele vai ser um gomo da corrente que não vai estar fortalecido o suficiente para segurar as pontas daquela corrente. E vai acabar exigindo mais de outros irmãos que fazem parte dessa corrente, que vão ter que segurar o que lhe cabem naquele grupo e ainda ajudar aquele irmão que não está conseguindo ser suficientemente o instrumento que precisa ser. Minha opinião, e assim oriento na minha casa, quando você não está bem, quando você reconhece que não vai conseguir praticar essa isenção, vá na assistência, vai como alguém que está precisando receber paz, está precisando de orientação e só isso. Você não está bem para se dedicar, para doar energia, porque você está se reconhecendo, você não tem energia nem para você. Então é melhor não se colocar a serviço. Mais uma vez, essa é uma opinião minha. Complemento essa opinião. Só chegue nesta conclusão depois de ter se esforçado muito. Ela deve ser a última, porque o nosso papel é superar as nossas dificuldades. Não devemos esmorecer na primeira dificuldade, não devemos nos entregar ao problema na primeira dificuldade. Quando nos assumimos como umbandistas, carregamos essa bandeira forte, firme, que nos dá condição para superar, que nos dá condição para nos curar, a compreender tantas coisas, não devemos esmorecer. Temos um compromisso religioso de ser fortes, de ser firmes, de conseguir superar e de conseguir nos colocar na corrente mediúnica isento dessas nossas questões. E quando terminar nossa corrente mediúnica, quando terminar um trabalho, retomar nossas questões, assumir nossa responsabilidade diante daquelas questões e colocar a mão na massa, enfrentar a vida com mais força, porque depois de uma corrente mediúnica, depois de um trabalho, estamos mais fortes, estamos mais esclarecidos, estamos com melhor energia. A decisão de não se colocar na corrente, a decisão de assumir que não está forte o bastante para aquela corrente deve ser a última. A primeira deve ser: vou enfrentar. A não ser, meu irmão, que
nós estamos aí tratando de uma situação mais crônica. Nós estamos falando de um problema de saúde que te acamou. Nós estamos falando de algo que te abalou tão profundamente aí, aconteceu na vida, te levou a uma depressão, te levou a uma situação de estar bastante debilitado. E aí é óbvio, né, meus irmãos? A consciência, o bom senso, nós falamos de bom senso no último programa, deve existir. Nós temos que saber qual é o momento. Essa coisa da isenção não deve ser superficial. Pelo contrário, deve ser muito e muito profunda. Deve ser cada vez mais consciente e profundo no médium. Quando o médium se coloca vulnerável numa corrente, ele está se colocando em risco e colocando em risco aquela corrente. Na hora que ele bate cabeça ali, na hora que ele se apresenta às hierarquias espirituais como um instrumento, parte daquela corrente mediúnica, ele deve assumir esse compromisso de deixar as suas questões pessoais, de deixar as suas opiniões pessoais, de deixar as suas fraquezas, de deixar o seu gosto de um e não gosto de outro, de deixar a questão de se me comporto na vida de determinada maneira, sou genioso demais, sou sentimental demais, de deixar tudo isso fora daquela corrente. Isso é um instrumento que deve, de igual para igual, somos indivíduos, né? Cada um vai assimilar de uma maneira, num tempo diferente, mas naquela corrente estamos todos de branco e de igual para igual, num mesmo propósito, carregando a mesma bandeira, numa mesma corrente. Nós estamos ali com um único objetivo. Meu irmão, tenha consciência de que quando você se coloca numa corrente sem se despir das suas questões egóicas, sem se despir das suas opiniões ou das picuinhas do ser humano encarnado, isso prejudica a corrente mediúnica. Eu já falei e repito, mude a direção das vias, não traga da rua para o templo, mas leve do templo para a rua. Não traga o seu comportamento exercido na tua casa, no teu trabalho, no seu grupo de amigos fora do seu templo, para dentro do terreiro. Não vai levar você a nada, porque você não vai conseguir crescer. Você está enraizado, não querendo mudar, resistente a mudar com esse comportamento, além de estar atrapalhando a tua casa, está atrapalhando o grupo mediúnico, trazendo tudo isso da rua lá para dentro. Você está atrapalhando, meu irmão. Você não está crescendo. Desculpe a sinceridade, mas é essa. Quando você pega os conceitos que a Umbanda te ensina e começa a aplicar na tua vida, se esforçando para mudar determinados comportamentos, se esforçando para tratar melhor as pessoas, se esforçando para não ter tantos impulsos gratuitos e negativos diante das situações da vida, tendo melhor relacionamento. Quando você coloca aquilo que os nossos sagrados orixás nos ensinam para a vida, isso vai te fazer melhor. Quando você bate cabeça ali, meu irmão, precisa se despir das suas coisas, da forma que você conduz as suas coisas para se colocar naquela corrente isento. Quando você fizer isso, você vai olhar seus irmãos como iguais, mesmo nas suas diferenças. Você vai olhar para os seus irmãos como iguais. Quando você fizer isso, você não vai estar ali servindo de instrumento para as entidades trabalhadoras daquela corrente, pensando no cachorrinho, pensando no marido que brigou, pensando na dificuldade no emprego. Você vai estar ali limpo para o trabalho que a entidade vai ter que prestar através de você. Você vai estar ali íntegro, limpo para o que deve ser feito. Quando um irmão
não está nessa condição, um trabalho mediúnico aberto também tem aqueles que não querem que aquele trabalho aconteça em harmonia, certo? Tem ali um trabalho todo firme acontecendo, com as entidades de Umbanda ali trabalhando para que muitos encaminhamentos sejam feitos, para que muita cura seja realizada, para que muita limpeza seja realizada. Mas cura, limpeza, encaminhamento tem relação com tirar forças obsessoras de irmãos que vieram ali com esse intuito de se curar daquela força obsessora e não sabe como fazer isso, de mudar um padrão, e este padrão da pessoa alimenta alguns espíritos baixo padrão, né, alguns espíritos sem luz, e mudar o padrão daquela pessoa significa não dar mais alimento para aquele grupo espiritual. Então há numa outra ponta um grupo querendo que aquele trabalho não funcione bem, mas os terreiros são bem estruturados para lidar com isso. Os terreiros são bem estruturados, nossos guardiões estão ali na porta, permitindo a entrada somente daqueles predispostos a se tratar, protegendo tudo. Os nossos guias estão trabalhando em plenitude, alicerçados em luz. Mas quando há um gomo da corrente, dentro da corrente, não funcionando bem, ele está vulnerável, chamando aquela influência que quer prejudicar um trabalho para dentro, porque aquele médium já está dentro da corrente. Aquele médium já está lá, participando de toda aquela estrutura, porém ele está vibrando contrariamente à estrutura, porque ele não é um gomo forte, ele está vulnerável. E ele pode, com aquele padrão, ele não se isentou, ele pode com aquele padrão ser chamariz e influenciado por um irmão obsessor, que pode ter vindo com algum irmão da assistência, por exemplo, para ser curado, para ser tratado, mas ele viu ali aquele médium vulnerável e falou: vou por ali, ó, eu vou criar uma confusãozinha aqui por aquele irmão ali que está se mostrando para mim vulnerável, que está mostrando que está triste, que está mostrando que está perturbado, que está julgando o outro irmão por causa da roupa, que está ofendido porque levou uma chamada de atenção do seu dirigente e não conseguiu se limpar disso. Não estar isento significa risco, significa se mostrar num nível espiritual como vulnerável. A cara feia numa corrente, o irmão encarnado, o irmão da corrente está vendo. O que está sendo manifestado em nível energético, em nível vibracional, quem é espírito está vendo e vai estar se servindo daquilo que está sendo emanado do irmão. Por isso que nós, quando nos colocamos numa corrente, não só temos que tomar nossos banhos, às vezes não dá tempo porque vim direto de um trabalho, tenho que bater cabeça verdadeiramente, esvaziar minha mente, esvaziar meus sentimentos, passar numa defumação, concentrado para que a minha aura seja limpa e limpo de todas essas questões, participar da corrente mediúnica. Não é à toa que temos as nossas aberturas, alguns procedimentos, não é à toa, mais uma vez, que os nossos guias dizem: firma a cabeça, deixa do lado de fora o que deve ficar do lado de fora, deixa aqui dentro o que é daqui de dentro. Não é à toa, meus irmãos. Tem muita sabedoria nessas simples frases, nesses simples ensinamentos. Temos que ser isentos durante uma sessão mediúnica. Temos que nos limpar de verdade para ser um gomo desta corrente forte. E mais uma vez, quando nos prestamos a isso, quando enfrentamos essa situação e nos colocamos lá ao trabalho com isenção, mesmo vivendo as nossas situações, saímos melhores. Preste atenção, meu irmão. Se isso não está acontecendo com você, se isso não está funcionando com você, é porque você não está tendo um bom proveito
dos seus potenciais mediúnicos e do que a tua casa está lhe oferecendo. Preste atenção que todo trabalho te deixa uma bagagem para você pensar, te deixa uma bagagem para você avaliar, e essa bagagem pode ser soluções para as suas questões. Isto não é só passar por uma consulta e o preto velho, o caboclo, o baiano, o boiadeiro do meu irmão me falou através de uma consulta que eu devo fazer isso. Não é. Os seus próprios guias, usando de toda a estrutura mediúnica daquela sessão. E a gratidão de todos os irmãos daquela sessão por você ter se prestado àquele trabalho, vai te trazer esclarecimento, força, respostas de maneira sutil. De maneira sutil, meu irmão. Não espere que as coisas aconteçam, essas respostas cheguem da maneira que você acha conveniente. Vem de maneira sutil, mas vem. Cada trabalho que acontece eu presto bastante atenção na minha semana, e quantas coisas maravilhosas acontecem, quantos acalantos ao meu coração acontecem, os esclarecimentos chegam, meus irmãos. A não ser que eu esteja de mente e coração fechados, a não ser que eu esteja na via contrária, a não ser que eu saia daquela sessão e me anule para tudo o que está sendo promovido para o meu bem. A não ser que eu esteja na via contrária. Eu não estou levando o que a Umbanda me ensina dentro do templo para fora dele, do meu dia a dia. Ou eu me comporte de uma maneira moral, de uma maneira equilibrada dentro do templo, só por fachada, né? Só porque meu terreiro me obriga. Mas quando eu saio, volto ao desequilíbrio total. Já tiro aquela roupa do médium umbandista e volto para o mundo sem nenhum valor que a Umbanda me ensina. Aí, de fato, meu irmão, não vai ter jeito, e é questão de tempo para você se desapontar, se continuar desta maneira. Vamos para mais um trecho do texto Religião e Disciplina. O sensato medita para responder. O nécio, contudo, despeja suas próprias tolices, soterrando no desespero ou no desencanto a quantos com ele se consultam. Bem pertinente esse trecho do texto, falando sobre isenção. Hoje bem sabemos e aceitamos isso melhor, né? Conseguimos lidar melhor com isso, que os transes mediúnicos na incorporação são mais de 90% semiconscientes, com maior consciência, com maior participação do médium no processo da incorporação. Essa participação do médium deve ser isenta, ou seja, ele ali é mais um ouvinte, ele participa mais cedendo do seu corpo, cedendo dos seus recursos, do que manifestando qualquer opinião. O que ele pode promover mais para aquela entidade que está trabalhando através do seu corpo é conhecer mais. Enquanto mais esse médium conhecer, estudar, se aprofundar sobre a religião, se aprofundar sobre as questões kármicas, se aprofundar sobre até onde a orientação pode ir, se aprofundar sobre o orixá, se aprofundar sobre ervas, se aprofundar sobre benzimento, se aprofundar sobre banhos, enfim. Quanto mais ele compreender, maior espaço haverá para aquela entidade trabalhar junto com aquele médium. Aquele médium, ele estará mais seguro e questionará menos a entidade em alguma receita, questionará menos a entidade em alguma orientação, porque ele conhece, ele está seguro. A entidade, por sua vez, vai perceber até onde pode ir com aquele médium, e se esse espaço for mais ampliado, ela vai conseguir trabalhar melhor com aquele seu médium. É uma participação isenta.
O médium, de fato, não deve colocar as suas opiniões naquele momento. Ele é isento. Ele está cedendo o seu corpo e os seus recursos como um instrumento. Se não houver essa isenção, além de haver todo um risco kármico, né, o irmão está se envolvendo em karma, ao invés de estar se dedicando através da sua religião para ajudar a esgotar os seus, está promovendo mais, né? Ele não vai estar se permitindo crescer. O irmão médium não vai estar se permitindo crescer, se permitindo lidar com a situação linda de uma entidade da passe e permitir o seu médium participar de tudo aquilo, uma entidade dar uma orientação e permitir o seu médium participar de tudo aquilo. Ele não vai estar se permitindo porque ele vai estar se colocando à frente, colocando as suas opiniões. O médium não está ali participando para colocar, mesmo que mentalmente, a sua opinião sobre um divórcio que já viveu, sobre uma situação de saúde na família que já viveu, sobre a sua opinião sobre relacionamentos, sobre a sua opinião sobre trabalho. O médium não deve colocar esses seus conceitos pessoais nesse momento. Ele é isento. Quem deve colocar conceitos ali é a entidade, que muitas vezes são completamente diferentes do que ocorreu na vida do seu médium. Quando há essa isenção, o médium só tem a ganhar com isso. Quantas histórias ouvimos de médiums sobre a sua entidade ter atendido alguém, ter orientado alguém, e na verdade aquela orientação foi mais para o seu próprio médium do que para a pessoa que a entidade estava atendendo. Isso não é lindo? A entidade e a Umbanda e Deus é tão perfeito que traz até aquele médium para ser atendido pelo seu caboclo, por exemplo, uma pessoa que tem um problema similar ao do médium, e a orientação da entidade para aquela pessoa foi também para o seu médium, e todos saíram beneficiados. Precisa haver isenção, meu irmão. Não é à toa, hoje está tão esclarecido na Umbanda essa questão da incorporação semiconsciente, com maior participação do médium nesses processos. Não é à toa. É porque estamos evoluindo, né? Estamos crescendo nesta questão da isenção, nesta questão de que, independente daquele médium estar participando ali daquele processo, ter lembranças talvez daquele processo de uma incorporação, ele está isento. É como se ele não estivesse ali de verdade, porque de fato ele não deve está ali, a opinião dele não deve estar ali. Ele é um instrumento servindo, e este instrumento, através da sua isenção, receberá muita instrução limpa para as suas compreensões. Por que limpa, meu irmão? Quando você não está isento, vem uma orientação sutil lá do alto, dos nossos irmãos da Aruanda, e ela é sutil, né? Quando ela chega em nós, se ela chegasse na potência que teria, nós não suportaríamos. Então ela chega sutil até nós. E se eu não estiver isento, eu vou distorcer esta orientação de acordo com os meus interesses. Eu vou entender da forma que eu quero entender, não da forma que eu preciso entender. Quando eu estou isento, limpo naquela corrente, aquela informação vai bater sutilmente na minha mente, nos meus sentimentos, nos meus sentidos, vai me clarear tanta coisa, vai me trazer ajustes em algumas áreas da minha vida, porque foi uma surpresa, um presente. Isso pode acontecer de uma maneira sutil, vinda de fato como uma intuição, como também pode acontecer numa corrente, através de um discurso coletivo, através de algum ritual que aconteceu e a resposta veio, através de um irmão que eu menos esperava e me falou alguma coisa, ou me deu um carinho,
ou se manifestou de alguma maneira do meu lado e me trouxe alguma resposta, alguma coisa pode acontecer, porque eu estou isento e limpo ali naquela corrente, fazendo parte dela como um indivíduo, porém como um gomo que fortalece aquela coletividade, e sou valioso em tudo aquilo. Meu irmão, hoje nós falamos mais um pouquinho sobre médium e postura. Foi em torno da questão isenção. Falamos que o médium deve ser isento. E falamos bastante sobre a questão espiritual, do bom aproveitamento espiritual de uma sessão e de levar isso para a vida. Uma outra situação, meu irmão, que é um benefício tremendo para cada um de nós, para o terreiro e para a vida, é que quando essa situação de isenção é exercida, meu irmão, acredite, faremos muito mais amizades do que inimizades. Começaremos naturalmente a enxergar mais qualidades do que defeitos nos irmãos. Quando a gente começa a enxergar muito defeito, há uma questão de julgamento muito forte, de ego muito forte, um ponto negativo, né, daquela pessoa que só vê defeito nos outros mesmo e assim conduz a vida. E também tem aquela outra ponta, né, daquele irmão que estuda, que está se reformando intimamente, faz enxergar no outro a imoralidade. O irmão está se reformando, o irmão está se melhorando, porém, quando vê algum irmão ainda num processo inferior ao seu, né, dando seus primeiros passinhos nessa reforma, já julga todos os defeitos que o irmão tem, como situações imorais, como situações que são contrárias aos conceitos da sua religião. Aí não adiantou, né, meu irmão? Porque a isenção, inclusive, nos ajuda a enxergar esses diferentes níveis de evolução com amor. Faz o amor ser mais forte e a gente enxerga os nossos irmãos diferentes, uns que já estão bem avançados nos seus processos íntimos, né, e religiosos, outros que estão dando seus primeiros passos, uns que já estão mais maduros, outros que estão ainda na ansiedade da juventude, né, na empolgação do início das coisas, uns que ainda estão tão errantes, outros que já estão acertando mais. A gente enxerga tudo isso com amor e a gente faz mais amizade do que inimizade, porque a gente não aponta mais o dedo com julgamento aos irmãos, sempre colocando as diferenças como separadores, né? Mas sim, começamos a enxergar as situações, mesmo diferentes, como agregadoras. Podemos ajudar aquele que está em processo diferente do nosso, e também podemos receber dele alguma coisa que vai ajudar a nós a continuar o nosso processo. Porque tudo na criação é fortalecido, é agregador, não é separação. Quando estamos isentos, conseguimos enxergar agregação em tudo. Conseguimos tirar lição de tudo. Conseguimos crescer com tudo. Meus irmãos, a isenção é algo importantíssimo para a sua vida religiosa, para o seu desenvolvimento mediúnico na Umbanda, para o seu desenvolvimento como ser humano, para a sua melhora e evolução como ser humano e espírito. Faça bom uso dessas orientações dadas aqui hoje, que eu acredito de verdade que você terá benefício com isso.
Continuando e finalizando a leitura do texto Religião e Disciplina. Quem rejeita a disciplina tem desamor a si mesmo. Aquele que a ela se conforma, reajustando seu caminho, adquire virtudes e sabedoria. A humildade precede a missão. Meus irmãos, esse é um tema que tem muito ainda a se explorar dele, teremos continuidade. Eu fico feliz de poder, de alguma maneira, contribuir com os irmãos com dicas aí que possam ajudá-los. Mais uma vez, lembrando que no próximo dia 13, no sábado, teremos, através do Núcleo Umbandista Chão de Deus, trabalho com os marinheiros para passes e orientações. Gratidão por mais um programa Mensageiros da Luz. Uma excelente semana para todos. Até o nosso próximo encontro.